Bom, Carla, o que é o Alzheimer? Tu consegue nos contar, nos explicar, falar para os nossos ouvintes de uma maneira que enfermeiro fala, assim, bem fácil, né? O que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer, ele entra dentro de um grupo bem largo de alterações mentais que se chamam as demências, né? Que causam distúrbios nas pessoas, num declínio assim progressivo da função, né, do funcionamento da pessoa, tanto mental quanto com o agravamento da doença depois fisicamente. E dessas doenças dentro da demência, então, ele é o Alzheimer. Ele é degenerativo, né, uma degeneração, o cérebro aos pouquinhos vai perdendo a sua função e não tem como reaver essa função, né? Ela não vai voltar. Aquilo que se perde no cérebro provocado pelo Alzheimer, nós não vamos conseguir recuperar de novo. E acomete pessoas com mais idade, uma doença de idoso. Por isso, então, estamos nessa conversa no período, no dia do idoso, né? Então, as funções cerebrais são as mais atingidas do Alzheimer, como a memória, a linguagem, o cálculo, né, a capacidade de fazer conta. Depois começam a perceber alterações, a família começa a perceber alterações no comportamento dessa pessoa, a fala começa a ser mais lenta, o raciocínio ser mais lento, alguns pequenos esquecimentos do dia a dia vão indicando que está acontecendo uma alteração e que pode ser o Alzheimer, né? Ele geralmente se manifesta pela memória, a chaleira que esquece no fogo, sai para ir num lugar e não lembra como retornar para casa, não lembra do seu endereço, se esquece, se perde na rua. Então, ele é caracterizado por essas questões, mas ele tem fases. Essa seria a primeira fase, a fase mais leve. Na segunda e terceira fase, começam algumas alterações daquelas pessoas que são tranquilas e começam a ter, às vezes, algumas reações agressivas com a família, com os vizinhos, com os amigos. Primeiro, agressões verbais. Mas ele não era assim, sempre foi tão calmo, sempre foi tão carinhoso, sempre foi tão tranquilo. Mas de uns tempos para cá está agressivo, está sem paciência. Será que realmente é sem paciência? Será que não é uma questão de demência que está se instalando nesse idoso? Será que não é o Alzheimer que já vem dando sinais e que a família, que os amigos não perceberam? E chega também a agressão física. Pode acontecer também de tão acelerado que estiver, essa pessoa não conter os seus impulsos e cometer agressões físicas com a família. E a última fase, sim, que é a fase de declínio, essa é a mais grave, geralmente dura 1 ou 2 anos, em que a pessoa já não consegue se locomover, não consegue deglutir, engolir, não consegue se alimentar corretamente, que geralmente é no último ano da doença, até que esse idoso acaba vindo a óbito.